Galera, continuando a apresentação do seminário do dia de hoje, seminário número 5, com o Álvaro e com o Ian, que nesse momento assumem o comando da sala de aula. Por favor. Muito boa noite a todos. Eu e Ian vamos apresentar o trabalho sobre o estado da arte do concreto. O que é o estado da arte, então? O estado da arte do concreto é quando uma obra atinge o grau de obra-prima. Na construção civil, há casos em que vale mais o conceito do que a construção em si. Por vezes, o trabalho intelectual que levou a um determinado projeto é que merece ser chamado de estado da arte. Vou falar um pouquinho resumido sobre a história do concreto. Então, o concreto antigo data de 5.600 a.C. Tem uma construção, um piso de um casebre com 25 centímetros de espessura. Ele é constituído por uma mistura de cal, argila e agregados. Depois de 2.500 a.C., a primeira das pirâmides egípcias foi parcialmente construída com esse concreto. Logo após veio o concreto romano, data de 100 a.C. a 400. O concreto foi utilizado em sistemas de drenagem e transporte de água. Há obras em que são vistas pela sua durabilidade, como o Anfiteatro de Pompeia, o Coliseu de Roma e o Panteão, entre outros. Logo após o concreto, a partir de 800 anos depois, em 1200 a 1600 depois de Cristo, devido à queda do Império Romano, surgiu o concreto da Revolução Industrial, onde usou-se rochas vulcânicas e cal, criando um tipo de cimento, conhecido mais tarde como cimento romano. Após isso, o concreto moderno, de 1800 para cá, iniciou-se a ideia do concreto protendido. E agora, mais recente, o concreto com agregados reciclados, após 1946, concreto de alto desempenho e o concreto de alto desempenho com agregados reciclados. São os que estão... E muito possível no futuro ocorrer concretos com uma elevada alta, uma grande resistência, acima de 200 MPa. Beleza, pode passar, botar na foto, Álvaro. Então, eu vou falar um pouco sobre os concretos, os tipos de concreto que a gente tem. Então, o concreto convencional, que é o tipo mais utilizado nas obras de construção, então, ele é usado nas construções de alvenaria em geral, devido à baixa trabalhabilidade e à consistência seca. Então, para ser executado, ele precisa do carrinho de mão, jerica ou grua, para poder fazer esse transporte desse concreto. É uma mistura de 4 componentes: areia, pedra, cimento e água. E possui baixa resistência à tração, mas compensa na compressão. E a resistência varia de 5 em 5, geralmente vai de 10 a 40 MPa. Então, o próximo concreto, então, é o armado, que é um outro exemplo de concreto que, além dos 4 elementos, então, ele tem mais um, que seria a armadura, ou as barras de aço, que são responsáveis por resistir à flexão ou à tração. Então, que ele complementa o concreto convencional. O próximo, então, um outro modelo bombeável, que no caso ele é de concreteiras, né? Ele tem mais fluidez e é transportado através de bombeadoras. Então, sendo necessário, então, um caminhão para a mistura do concreto e outro para fazer o içamento. Para atingir uma maior fluidez, é aumentada a proporção de água e aditivos, deixando com características para fácil bombeamento, para a fluidez do concreto, então. O próximo concreto que a gente vai apresentar é o concreto protendido, que ele consiste em inserir em uma viga ou similar cabos de aço de alta resistência no concreto, cujo processo é chamado de ancoramento. Nesse processo, então, são aplicadas tensões de compressão tracionadas pelas solicitações de carregamentos. A compressão, então, realizada na peça vem a ser concretada, que permite o melhor desempenho da estrutura no que diz respeito às tensões de flexão. Então, oferece uma boa capacidade de resistir a esforços de flexão. O concreto possibilita vãos livres maiores do que o concreto convencional ou o concreto armado. Um outro modelo de concreto, então, é o concreto leve, que a massa específica, deixa eu só...
é o concreto leve, que ele é aproximadamente 2/3 da densidade do concreto tradicional. Ele gera redução de custo, oferece baixa permeabilidade e redução de peso das estruturas. O objetivo é diminuir a massa específica e não a resistência, mantendo assim a original do concreto. Então, apesar dos ganhos, o concreto leve possui maior porosidade em seus agregados. Então, ele gera um maior uso de água e também tem o risco de segregação, que seria a separação das misturas. É mais utilizado em peças pré-moldadas e fabricação de blocos e regularização de superfície, como enchimentos, preenchimentos de lajes. Outro modelo que é bem parecido com o concreto leve é o concreto celular, que é um produto que tem uma maior leveza. Oi? Não, pode continuar. Que é um produto que tem uma maior leveza do que o convencional. Ele tem uma massa específica entre 300 e 1.850 kg por metro cúbico. A diferença para os outros é que ele é obtido através de um aditivo especial de espuma. Então, ao contrário do outro que é usado em agregados leves, aqui é usado um aditivo especial de espuma, então. E faz com que seja incorporado ar dentro do concreto, deixando uma massa inferior ao normal. Ele é utilizado em paredes, divisórias e nivelamento de pisos. Então, outro modelo de concreto, então, é o pré-fabricado. Como o próprio nome diz, os blocos são fabricados dentro da indústria e não na obra, e as peças são encaixadas no local de execução. Então, esse modo faz com que a obra se torne mais ágil. E as peças são fabricadas conforme tem a necessidade do uso. E também conforme o andamento da obra. A obra pode começar e continuar a fabricação na indústria, né? Então, é isso aí, sobre o concreto pré-fabricado. Aí tem um outro modelo de concreto que seria o de alta resistência inicial, que ele é utilizado no pré-moldado, que é um concreto que ele atinge a resistência inicial antes. Então, atinge a resistência antes do normal. E ele é também utilizado aditivos que garantem a resistência em pouco tempo, bem como em situações que demandam uma agilidade de resistência, no caso, que precisa que seja rápida esse suporte. É usado em indústria de pré-fabricados, estruturas protendidas, calçamentos de concreto, blocos de concreto, entre outras aplicabilidades. Outro modelo de concreto é o concreto pesado. Então, ele utiliza agregados de maior massa específica para atingir uma densidade de 2.800 kg por metro cúbico. Esses materiais que são utilizados para deixar ele mais pesado pode ser hematita, magnetita e barita, que ele é utilizado bastante nas câmaras de raio-x ou gama e ambientes com energia atômica, como usinas, por exemplo, que vocês estavam comentando agora há pouco. Então, são também que são mais densos, então ele ajuda na proteção contra a radiação, não só utilizar o chumbo, né? Ele utiliza também o concreto pesado. Então, são também utilizados como contrapeso, e uma dificuldade no uso, um ponto desfavorável, é que eles não são facilmente encontrados, principalmente na nossa região, por exemplo, e também os custos de escoramento aumentam porque é um concreto bem mais pesado do que o normal. O concreto autodensável é utilizado quando há necessidade de bastante fluidez, como concretagem então de peças armadas, estrutura pré-moldadas, forma em alto relevo e acabamentos com concreto aparente. Seu aspecto, então, ele é obtido através de aditivos superplastificantes que facilitam o bombeamento. Ele ainda conta com a vantagem de se autonivelar, então ele dispensa a necessidade de vibradores e pessoas envolvidas na concretagem. As suas propriedades são de menor homogeneidade, resistência e durabilidade. Então, ele apresenta uma coesão suficiente para o preenchimento de todos os espaços. Pode colocar ele que ele vai se preencher, digamos assim. E não dificilmente há segregação dos elementos, como pode acontecer com o concreto normal.
o concreto armado. Outro modelo é o concreto de alto desempenho, então, é utilizado em obras que demandam elevada resistência e durabilidade. Ele usa de aditivos especiais para diminuir os índices de porosidades e permeabilidade. Assim, torna as estruturas mais resistentes a cloreto de sulfato, gás carbônico e maresia. São concretos que podem chegar a 100 MPa. Então, diminui a porosidade do concreto e dificilmente, digamos, passa alguma impureza por ali, pode causar algum dano na estrutura de aço, né? Como característica, então, aumenta a vida útil da estrutura, possibilita uma desforma mais ágil, da agilidade na obra, né? São utilizados superplastificantes, concreto de alta resistência e também a silicativa, que é um mineral resultado de um processo químico na indústria metalúrgica. Como dá para ver, é um concreto mais escuro em função da sílica. As partículas, então, atingem um diâmetro de 100 vezes menor do que o cimento, por exemplo, e uma massa específica maior. Isso aí. O concreto rolado, ele é usado como base para obras como pisos de estacionamentos e barragens. É uma mistura seca, feita com pouca água, e não tem um acabamento muito bom, por isso ele é utilizado como subbase para outros concretos, onde fica aparente, no caso. E depois a superfície pode receber também algum tipo de acabamento impermeabilizante, como asfalto. Então, para o concreto rolado, essas são as utilidades dele. Outro modelo é o concreto translúcido, que daí já foi comentado em aula também. Ele tem a resistência parecida com a do concreto convencional. Ele surpreende porque emite a passagem de luz. Ele possibilita a passagem de luz a ponto de demonstrar a silhueta de uma pessoa. E por isso que ele é chamado desse concreto translúcido, então. É utilizada uma mistura com fibra de vidro, cimento e aditivos e água. Além de milhares de fibras óticas, fibras de vidro que são utilizadas, então, o cimento, água e aditivos. Permite a passagem da luz, por isso ele é de grande valia, eu acredito, porque pode utilizar ele em ambientes de pouca luminosidade, entre outros, né? Pode ser feito até paredes de até 20 metros de espessura, que ainda continua a passagem de luz. Claro, diminui bastante, mas ainda possibilita a passagem de luz com 20 metros de espessura. Concreto, então, o próximo com agregados reciclados. Então, ele é produzido através do processo de reciclagem de rejeitos ou subprodutos da produção industrial, mineração, construção ou demolição, incluindo agregados recuperados do concreto fresco por lavagem, para uso como agregado. Quando o agregado reciclado é proveniente de resíduos da construção, dá para classificar ele em dois grupos, como agregado reciclado de concreto, ou agregado reciclado misto. O agregado de concreto, então, ele tem o diâmetro maior do que 4,75 milímetros, enquanto reciclado misto, a característica dele é maior, o agregado reciclado de concreto é menor. Não, aqui acabou ficando os dois iguais, mas enfim. São essas aplicabilidades, então, no concreto reciclado. Eles utilizam a reciclagem com o produto misturado ali no concreto para poder, digamos assim, causar menos impacto na sustentabilidade. E, por último, então, o concreto ecológico, que tem como, ao invés da utilização, então, da pedra britada como agregado, então eles usam mistura de partículas vegetais, como casca de arroz, sobras de cana-de-açúcar, bambu e serragem. Também pode ser utilizado borracha de pneus, cinzas de queima do carvão mineral, areia de fundição, aço, cerâmica,
O importante é que o material seja tão resistente quanto usado no convencional, mas que, além do impacto positivo na sustentabilidade, né, do planeta, ele pode ajudar nessa parte de, como dá para ver na figura, na permeabilidade dos solos. Aumenta a permeabilidade, então não fica só aquele concreto, evita inundações e facilita, digamos assim, o lençol freático, a reposição do lençol freático. Era isso. Então, foi pesquisado sobre a análise do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é um método de análise ambiental, desde a extração de recursos naturais até o descarte final do produto, processo ou atividade. Então, essa imagem ilustra uma macro análise de ciclo de vida de um edifício. Que a primeira coluna é o mais comum, né, que ocorre. Extração dos recursos naturais, processo de materiais, produção dos componentes, a montagem do edifício, uso do edifício, a demolição. Aí a gente tem os resíduos para descarte. Com uma análise de ciclo de vida, a gente pode, em vez de realizar a demolição, realizar a desmontagem. Claro, desde que se tenha se utilizado essa forma desde a análise de projeto, né, para a construção de edifício, que tem que possa ser, vir ao fim da sua vida útil, ou vir a realizar essa função da desmontagem. Daí, a gente pode reutilizar, realocação do edifício, utilização dos componentes, reciclagem dos materiais, reprocessamento dos materiais. Análise de ciclo de vida do concreto. Eu pesquisei uma tese do Ricardo Bolseiro Bento, da USP, São Paulo, 2016. Título: Análise do desempenho ambiental das estruturas de concreto armado, uso da avaliação do ciclo de vida no processo decisório do dimensionamento. Daí ele utilizou um estudo de caso de uma obra de 20 pavimentos, uma estrutura reticular de concreto armado, e ele utilizou classes de concreto de 25 a 50 MPa. Daí essa imagem ilustra uma macro análise do ciclo de vida do concreto. Vocês estão me ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Tá. A primeira coluna é a aquisição do material, que é o processo inicial da matéria-prima, desde dos agregados, cimento, aditivo, quando utilizado, né, água, do aço e de outros materiais, que podem ser bem utilizados no concreto. A segunda é a produção dos materiais, geralmente industrializados, né? A construção, utilizando esses materiais. Depois a gente tem a utilização e por último, o fim da vida, né? Depois da vida útil do empreendimento. Daí é bem importante essa análise que a gente pode vir a fazer. Né? Álvaro, fala um pouquinho mais alto. Tá. É bem importante fazer essa análise do ciclo de vida, né, nos projetos dos materiais, para a gente conseguir, no futuro, reutilizar melhor e fazer a reciclagem, né, do que fazer deposição em aterros, e aproveitar melhor os materiais. Né. Ainda da tese, ele concluiu que pode-se obter melhorias de desempenho ambiental das estruturas de concreto armado por meio da análise de ciclo de vida, como já tinha comentado, durante a fase de projeto, analisando para toda a vida útil da estrutura. Daí é que ele conseguiu o melhor desempenho ambiental nesse estudo foi na classe de 40 MPa. Depois tem uma figura que ilustra o trabalho que ele fez na próxima slide. Ele alterou as dimensões dos elementos estruturais, né, conforme o aumento da resistência característica do concreto, FCK. Claro que essa redução é limitada por questões normativas e físicas. E isso também foi avaliado que aumenta a durabilidade da estrutura. Aqui está uma tabela que ele produziu, no lado esquerdo, que representa as categorias de impactos ambientais, as classes de concreto, e uma nota que ele deu, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que indica
quanto que se desse impacto, qual que é a classe que melhor você tem desempenho, sendo o número 1 de melhor desempenho e a 6 o pior. Tem aqui um exemplo, potencial de acidificação que refere-se a substâncias ácidas, como a emissão de óxidos de nitrogênio e de enxofre, que são depositados na água e no solo, resultando no aumento da acidez pela redução do pH. Um dos efeitos decorrentes são as chuvas ácidas, né, dessa categoria aqui. Aqui tem várias outras categorias, até nem sabia que tinha todas essas categorias de impacto. Eu vou apresentar uns exemplos de obras que são consideradas, mesmo que não efetivamente, mas podem ser consideradas, né, como estado da arte do concreto. Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ponte Rio-Niterói, que liga Rio de Janeiro a Niterói. Sua construção demorou 6 anos para ser efetuada. É a primeira ponte do hemisfério sul a ser construída em concreto protendido e a sexta do mundo. Então, para ver com a concreto protendido vem lá de 1960, da década de 60. Ela tem uma extensão de 13 quilômetros, uma altura de 72 metros, e o volume de concreto foram utilizados mais de 500 mil metros cúbicos. Essa obra aí é uma coisa de louco, né? O Cristo Redentor é uma estátua Arte Deco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com uma vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007 foi eleita como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ela possui 38 metros de altura, contando com essa base aqui, sendo a estátua mesmo tem 30 metros, 28 metros de um braço ao outro, e ela pesa 1.145 toneladas. Levou-se 9 anos para concluir a execução da estátua. A ponte estaiada Octávio Frias de Oliveira, em São Paulo, é a única do mundo com 2 pistas em curva conectadas ao mesmo mastro. Eu conheço, ela é maravilhosa. Ela. É uma baita obra. Cada sentido tem 290 metros de extensão. Tem uma altura do mastro de 138 metros, com 144 estais amarelos, que são os feixes de cabo de aço flexíveis. A estrutura comporta ventos de 200 km por hora. A capacidade para circulação são de 8.000 veículos por hora, 4.000 em cada pista. E o volume de concreto foi mais de 58.000. É uma obra espetacular. Daí, fora do Brasil, a gente peguei alguns exemplos. Né? Praça São Pedro, no Vaticano. Também é uma obra bastante grande. Possui 140 estátuas, santos mártires, papas, fundadores de ordens religiosas, né, aqui em cima, que saudam os peregrinos da balaustrada das colunas, que tem 17 metros de largura. O Coliseu, como eu já tinha comentado no início, em Roma, é o maior anfiteatro do mundo, um dos maiores símbolos da cidade italiana. Ele possui 45 metros de altura, foi construído com concreto, pedra, mármore e ladrilho. Na Roma Antiga, ele abrigava entre 50 e 80 mil pessoas. Coisa de louco, gente. Vamos fazer um comentário sobre isso aí. Quantos mil anos atrás, como é que eles colocavam 50, 80 mil pessoas? É do tamanho do Beira-Rio e da Arena, cara. Maior? Sim. Que é isso, tio? E ainda tá lá, né? Sim. Possuía cerca de 80 escadas até para a movimentação dessas pessoas, né? Entrada e saída. E o piso elevado aqui, né? Olha aqui, ó. Sim. Por baixo tinha subterrâneos onde andavam os animais, os gladiadores, ou seja lá o que for. É o Museu Guggenheim, em Nova York. A arquitetura dotada da obra privilegia a utilização de formas geométricas, como um cilindro, tronco de cone, tronco de prisma, polígono de 3 lados e orgânicos. Essa aqui até não achei tirada de concreto, é bem difícil de encontrar.
A Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, em Portugal. Nossa, é uma outra obra espetacular, viu, gente? O comprimento total dela tem 17 quilômetros. Da ponte em si tem 12, porque aqui tem uma parte que tem um viaduto. É pertinho de onde o Cabral partiu. O comprimento do vão principal dela tem 420 metros. A altura dos pilares do vão principal tem quase 150 metros. A altura livre para navegação, 47 metros. O volume de concreto foi 730 mil metros cúbicos. Coisa de louco, né? Coisa de louco. O peso dos aços das armaduras foi em torno de 100 mil toneladas. O total de vigas, tabuleiro, pré-fabricados são de 150 unidades. O volume total de movimentação de terra foi 1.400.000 metros cúbicos. O número de trabalhadores, no máximo, na construção, foi de 3.300. E ela demorou 3 anos. Foi uma execução rápida. Foi uma execução rápida, é do tamanho da Rio Niterói. Que levou o dobro do tempo, né? 6 anos. É, mas também a época foi diferente, né? Sim, bem diferente. Essa é 95 a 98, não é mais recente. Daí, tem um exemplo aqui do museu IFRA, na Arábia Saudita. A área construída foi de 85 mil metros quadrados, bem grande, gigante. Possui 112 metros de altura, o prédio central. Depois tem mais umas imagens. Foram utilizadas as avançadas tecnologias construtivas da indústria do concreto. Possui lajes pós-tensionadas com 15 metros de comprimento, paredes e rampas inclinadas de concreto, colunas de concreto armado torcido, inclinado e acabamento com concreto decorativo. O volume de concreto foi de 130 mil metros cúbicos. Ela ganhou o prêmio Excellence Awards 2019 da American Concrete Institute, ACI, como a obra que alcançou o estado da arte de concreto. Foi ano passado que eles... Claro que ela teve outras premiações antes, né, para se tornar o estado, ganhar esse prêmio, né, como estado da arte de concreto. E o valor total da obra foi de em torno de 400 milhões de dólares. Essa obra aqui, ó. É muito bonita, né, essa obra. É muito bonito mesmo. Tem aqui os pilares retorcidos, ó. É bem... Aqui as principais referências. Tem mais, né? Bastante referência. Trabalho. É isso aí. Muito obrigado. Bom, galera, por favor, vamos abrilhantar tanto a banca como outros colegas. Vamos realizem algumas perguntas para nós tirarmos algumas dúvidas ou alguns comentários, por favor. O que impressiona é o Coliseu, né? O Coliseu é coisa de louco. Uma obra daquele tamanho para a tecnologia da época, né? Sim, sim, é impressionante. Até hoje de pé, né? Garanto que se deixar uma dessas obras nossas e dos estádios nossos aí por 50 anos aí sem tu encostar nela ali, sem fazer nada, ela cai tudo, né? Acho que não dá certo, não. Não pesquisei sobre o concreto deles, mas diz que quando foi feito, utilizavam agregado, que nem agora a gente usa agregado inerte, né? A areia não é inerte, não tem reação química com a água e o cimento. E naquela época eles utilizavam cinzas e outras... Sim. Vulcão, e aí daí com o tempo aumentava a resistência. Por isso que estão até hoje, né, de pé. Na maresia, por exemplo, com a água do mar, elas aumentavam a resistência à compressão com o tempo. Antigamente, a Itália era o principal país ali em questão de tecnologia da engenharia, né? Por causa das quantidade de terremoto que tinha no país e tal. E tem aqueduto deles que até hoje ainda transporta água, né? Aquedutos suspensos. É umas obras muito legais, os arquedutos que eles fazem para trazer água de, sei lá, quantos quilômetros de distância, né? Impressionante. Eu vi esses tempos que tem uns que estão até hoje lá. Só foi Sim, exatamente. Tipo, transporta água normal.
A banca me passa a notinha, por favor, aqui pelo chat. Tá bom, professor. Késia, fala, Késia. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Vocês? Beleza. Ô, Eduardo, faça alguma pergunta, um comentário aí, Eduardo. Tu sempre entra quieto e sai calado. Não, tava pensando que tava ouvindo só. Tem uma curiosidade que eu acho bem interessante do concreto, que é a utilização de gelo, né? Sim. Se vê em grandes obras para resfriamento do concreto. E que uma vez, uma visita da IMED, eu tive a oportunidade de ir para Itaipu, né? Sim. Lá é uma coisa de louco, né? É uma obra sensacional, né? Eles, os dados deles lá, eles nos contaram que na época eles tinham a maior fábrica de gelo da América Latina, só para usar no concreto. Aqui? Me explique. Eles só utilizavam o gelo no concreto, né? A maior fábrica da América Latina. Um negócio tipo, eles, para controlar o calor de retração, né, na verdade. Sim, é porque o concreto ele produz energia, né? Energia isotérmica. Ela sobe a temperatura, que eu acho um negócio muito interessante, na verdade. O endotérmico, não sei. Mas nem precisa ir tão longe, né? Eu estagiei numa obra aqui na minha cidade, era um prédio de 39 pavimentos, e a fundação deu bem grande, o bloco central tinha tipo 15 por 15. E daí só nesse foi 20 mil quilos de gelo para resfriar. Ah, que maravilha. 20 mil quilos, 20 toneladas. Uhum. E daí tinha que colocar direto no caminhão betoneira, né? Mistura já no caminhão para depois descarregar. Que maravilha. Engenharia, vocês, né? Vocês serão os futuros artistas das grandes obras. Engenharia é uma arte, né? É uma arte que exige inteligência, raciocínio, criatividade, facilidade de cálculo, né? Parabéns para vocês, vocês já são engenheiros, né? É só agora alguns passos simbólicos aí, algum sofrimentozinho e deu. Galera, vamos lá no AVA, daqui a pouquinho. Oi? A gente tem um Kahoot para fazer aí. Mas por que não continuaram direto? Vocês estavam na aula? Vou marchar com mais 2 cervejinhas? Eu acho que sim, né, professor? Ou um litrão de vinho, pode ser também. Não, duas long neck para quem ganhar. Agora todo mundo vai acordar, quer ver? Olha só. Todo mundo estava dormindo, estavam assim. Até o Túlio largou o prato e comida e está aí, ó, para concorrer. Eu vou compartilhar. Uma cervejinha que a gente não faz, né? É o bicho extra, né? Vamos lá, galera. Primeiro tem que esperar os participantes acordarem, né? É bem rapidinho. Não, tranquilo. Nós temos tempo, hein? O Djalmo foi então primeiro, o Djalmo está querendo ficar rico, ó. Ele vai abrir uma distribuidora de long neck. Capaz de ficar no prejuízo, porque depois ficar querendo tomar cerveja toda hora. Faltam 2 ainda. Vamos, galera. Faltam mais. Só tem 6. Tem que ter 10 participantes. 9. 12 menos vocês dois, 10. Menos eu, 9.
Faltam 2 ainda. O Túlio está comendo, pode ter certeza disso. Esse homem tem uma fome inesgotável. Impressionante. Onde é que tá? Professor, eu tô ouvindo, hein? É que eu tô baixando aqui. Que bom que tu tá esperto, Túlio. Não, é que eu tô baixando um negocinho aqui do Kahoot, espera aí. Sim, sim. Eu vou... Só um pouco, só o Túlio entrar aí, daí vocês começam. Internet, professora... Para quem eu tô devendo mesmo? Késia, Cassiano, Djalmo e o Ian. Ian. E hoje para mim, né? Até vou anotar aqui para quem estou devendo, para mim não esquecer. Para eu não esquecer. Bem geladinha, professor. Vamos anotar. Manda bala. Acho que caiu alguém. É que caiu? Não sei, tem 8. Dá para ir? Meu, peraí, fui eu. Fechou sozinho. Ah, tá. Ah, essa aí também gosta de uma cervejinha. Acordou já. Fechou. Aí, agora deu. Tá, então vamos largar. Vamos lá, galera. Pode começar. Ué, quem é que é Xande? Alexandre? Ah, tá. Eu, professor. Oh, sim. Essa acho que todos vão acertar. Cliquei na errada, meu Deus. Aí sim, né? Errei na hora de apertar ali. Ah, cara, 3 erraram, 4. Não sei se está acontecendo para mais alguém, mas tá demorando para aparecer. Tipo, minha tela aqui tá demorando para atualizar a imagem da tela. Ah, é? Esse eu sei. Foi só Demorou 3. de novo? Cassiano, talvez seja o problema. Aconteceu com mais alguém? Não, nada, esse é choro de perdedor, é quem tá perdendo. Eu tô ruim também hoje, meu Deus. Olha, a Jéssica é cavalo paraguaio. Ela sai a toda e depois se entrega.
Pá. Ah, eu prestei atenção. Esse é meio pega-ratão. Aí a Jéssica, será que vai se transformar Tô com sede hoje, professor. num cavalo puro sangue hoje? Cavalo é uma referência. Tu sabe o que é esse negócio do cavalo paraguaio, né, Jéssica? Não é uma ofensa, viu? Só para deixar bem claro. Sim, sim. Se a Jéssica ganhar, eu vou dar uma a mais para ela. Aí. Agora Agora me empolguei. Zico. Sequei, Jéssica. Fibra ótica. Ah, eu não acredito que eu errei isso aí, como assim? Fibra ótica concreta. Ô, Djalma. Ô, meu, o que tá acontecendo? Tu tá dormindo hoje, tchê? Não, é que no frio vai bem mais um vinhozinho, daí acho que é... Tá certo, tá certo. Teus neurônios recusaram a bebida gelada, tá certo. Quero dividir com a turma, dá pra todo mundo. Uma long neck bem faceiro. O meu desde a outra tá assim, cara, não atualiza, sei lá. Acho que sempre foi a net. Ó. Agora foi. O meu também acho que não contou. Embora eu marquei errado, mas acho que não contou também. Mas eu acho que, na verdade, tá no Xande que é o verdadeiro cavalo paraguai. Ele sempre sai na frente. Depois se entrega. E vai se entregando na primeira curva. Não, agora já era, professor. Agora se foi. Não era fibra ótica esse último? Quantas perguntas faltam? Não terminou Não, ainda, era né? de vidro. Viu? Quem apresentou ali, não era fibra ótica esse último? Não, é fibra de vidro. Não, mas bota até, dá um Google aí. É fibra ótica, eu acho. Não, mas não foi realizada as 8 perguntas. Depois a gente procura, vamos terminar então. É, exatamente. Vamos anular a questão daí. Não. O Túlio tá louco, né, tio? Túlio... Vamos, Túlio, que se tu ficar em último, também te pago 2. Professor, eu tô parando de beber. Tá parando de tomar cerveja no inverno. Tá, mas... Marchei com 3 long neck. Falou e gabaritei. Brincadeira, cara. Essa pergunta aí agora, ó. Essa é a especial de sempre, né? Ó a prefeitura de Passo Fundo vendo essa pergunta. Onde vai ser a pizza com o vinho que o professor Gilmar vai pagar? Pode ser em janeiro do ano que vem. Não precisa ser agora. Gran Palazzo, na casa de alguém, no laboratório da IMED. Não, viu, galera? O vinho eu levo. Não. Trazendo o vinho, a pizza eu mesmo faço. Então. Pode ser até aqui em casa. Beleza, galera? Parabéns. Vamos lá dar uma olhadinha no Abaco, já volto aqui.